Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus mais uma vez sejam derramados em nossos corações, que Deus possa estar nos abençoando, agindo em nosso meio, fazendo as coisas acontecerem como Ele sempre faz, né? Hoje, domingão, dia das mamães, né? Tudo cheio aí de homenagem, apesar das circunstâncias, né, gente? Sim. Nós sabemos que esse dia das mães desse 2020... bem diferente. Muito diferente do que foi os anos passados, né? E, enfim, né, nós temos que fazer a nossa parte, né? E nós estamos aí dando início ao nosso culto, né? Hoje, benditas famílias. Estaremos trazendo aí uma mensagem, trazendo algo que possa edificar, possa inspirar você a seguir adiante, né? A estar realmente fazendo as coisas acontecerem, né? E está aqui do meu lado a pastora, a mãe dos meus filhos, né? Que Deus possa abençoar demais a vida dela e todas as mamães aí, né? Ela vai estar lendo um texto, como nós estamos já tendo isso como costume. Em seguida ela vai estar orando, né? E também vai estar orando aí pelo culto de hoje, mas também pelos aniversariantes da semana, gente, né? Hoje a Fabiana França está fazendo aniversário. Parabéns a você, viu, Fabiana? Deus abençoe muito aí a sua vida, em nome de Jesus, viu? Na terça-feira, quem vai fazer aniversário é o Miguel. E na quinta-feira é a vez da Lorena, né? Então são os aniversariantes aí dessa semana, ao qual a pastora Luciana também vai estar orando aí, pedindo que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus, tá ok? Pastora? Amém. Graças e paz a todos. Mais uma vez, né? Estamos aqui juntos, buscando o nosso Deus, né? Cultuando o Senhor. E eu louvo a Deus por você que está conosco aqui, né? Tem participado, tem acompanhado. Em especial um beijo para as mamães, todas as mamães que estão acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, ok? Vamos começar o nosso culto então lendo, né? A carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Amém? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Pai amado, nós adoramos o Teu nome, toda honra e glória seja dada a Ti, Aleluia, Deus. Jesus. Obrigado por estarmos aqui, ó Pai. Obrigado, Pai. Nessa oportunidade de Te adorar, de cultuar ao Senhor. Pedimos a Deus que no culto de hoje, o Senhor fale aos nossos corações, que a palavra venha nos transformar, que a palavra venha nos curar, venha nos libertar, Senhor. Em nome de Jesus, cada lar, cada família, cada pessoa que está acompanhando a palavra, que venha ouvir a palavra em seu coração e ser transformado e abençoado por essa palavra, Senhor. Como a Tua palavra diz, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tornou, Pai, como uma nação santa, um povo de propriedade do Senhor. E nós agradecemos por essa bênção de pertencer ao Senhor, de ser do Senhor, ó Pai. Em especial, nós oramos pelos aniversariantes da semana. Só abençoe, ó Pai, abençoe a Fabiana, o Miguel, a pequena Lorena, abençoe essas vidas poderosamente, ó Pai. Em especial, abençoe as mamães no dia de hoje, que foi comemorado esse domingo do Dia das Mães. Que a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Nós agradecemos por estarmos aqui. Nós entregamos ao Senhor esse culto e o Senhor esteja ministrando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E nós teremos aí aquele momento gostoso de louvor, né? E eu não vou mais arriscar para falar quem vai estar cantando, porque o YouTube está dando um ganho na gente, né? Ontem foi um sufoco muito grande, eu coloquei os cânticos, a gente coloca os cânticos ali e de repente a coisa não é aprovada pelo YouTube e aí fica aquilo que eu falei para vocês, né? No Facebook fica aí uma canção, no YouTube fica outra. Então nós vamos louvar ao Senhor e que Deus possa realmente aí tocar no seu coração, tá ok? Que Deus possa agir na sua vida, fluir, né, no seu interior de maneira extraordinária, né? Então, independente de quem vai ministrar o louvor, você louve, você adore, você se achegue diante de Deus, né, realmente entregando a Ele a sua adoração, amém? Então vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. É isso aí, gente. Sempre é muito bom louvar, adorar, engrandecer a Deus e que Ele possa realmente continuar agindo em nossa vida, né? Eu sempre falo para vocês, e é muito importante que você entenda isso, que você compreenda isso. Deus, na verdade, não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos desesperadamente adorar ao Senhor. Então, seja você um adorador e que você tenha aí acompanhado, tenha aí louvado, tenha adorado a Deus de todo o teu coração, tá certo? Amém. E Deus encontre em você o adorador que Ele está procurando. Em nome de Jesus. Louvado seja sempre o nosso Deus, né? Deus pode realmente agir em cada coração, fazer as coisas acontecerem, sempre de maneira extraordinária, né? Como vocês viram aí no nosso início do culto, o tema hoje é vencendo a paralisia, né? Muitas vezes, gente, diante de situações difíceis, diante de situações desconfortáveis, nós nos sentimos impotentes, né? Em realizar algo, em tentar reverter aquela situação. Mas uma coisa que a gente vai aprendendo no caminhar com Deus é que Deus sempre apresenta uma saída. Deus sempre apresenta uma solução. Nós só precisamos vencer a paralisia. Eu tenho falado para vocês constantemente, né, que Deus ele faz coisas extraordinárias, Ele age de maneira fantástica sempre, né? Mas é necessário que nós venhamos corresponder, né, àquilo que Deus propõe, né? Há coisas que cabe a Deus fazer, mas também há muitas coisas que cabe a nós vencermos. Sim. E vencer a paralisia, gente, cabe a nós. Cabe a nós tomarmos uma postura, cabe a nós agirmos. E nós vamos ver aqui uma história muito conhecida, né? A história de Gideão, um homem que foi chamado por Deus, né? Exatamente para vencer um momento difícil, um momento em que estava tudo paralisado. Estava tudo, no caso, ali estagnado, né? Diante de problemas, diante de circunstâncias. E é interessante, eu gosto muito da história de Gideão, porque ele apresenta assim, uma humanidade, né? Muito latente, muito forte, né, na questão do seu comportamento, da maneira de você encarar as coisas. Eu acho interessante isso. Nós vamos estar lendo alguns textos lá em Juízes, capítulo 6, que trata sobre a história de Gideão, e isso vai acrescentar ao nosso coração, né? Lê o primeiro texto, está lá em Juízes 6:12, pastora, por favor. Amém. Então vamos lá, Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha, gente, né? Todo mundo enfrenta algum tipo de luta na vida, né? Nós estamos ali, muitas vezes, sujeitos, né, a passar por situações desconfortáveis, por situações difíceis, né? E muitas vezes, mesmo quando procuramos servir a Deus, surgem problemas e dificuldades, né? Eu tenho passado para vocês, eu sempre uso uma frase aí, que vocês já estão aí, muitas vezes até cansados de ouvir, né? Que Jesus não engana ninguém, né? Então ele deixou muito claro que haveria aflições, que haveria combates, que haveria lutas, que haveria situações em que nós teríamos que realmente arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? E muitas vezes grandes e profundos vales de tristeza e de dor nos trazem desânimo, nos trazem medo, nos trazem uma insegurança, né? Oramos e buscamos a orientação e a ajuda de Deus, e sem percebermos que na maioria das vezes, gente, não conseguimos enxergar todo o quadro que está diante de nós. É por isso da insegurança, é por isso do medo e muitas vezes é por isso do desânimo em nossa vida, né? Nós vemos a vida a partir de uma perspectiva humana totalmente limitada e, portanto, distorcida,
né? Enquanto Deus, gente, ele vê as coisas de um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Na maioria das vezes, a nossa visão ela é deturpada e essa situação nos leva muitas e muitas vezes a uma espécie de mal-estar espiritual, uma espécie de paralisia espiritual que pode nos impedir de viver de modo eficaz. No texto que nós vamos aqui estar refletindo, né, o texto, né, sobre a vida de Gideão, né, a história de Gideão, Israel, né, o povo de Israel, estava novamente debaixo de opressão. Só que desta vez por parte do povo de Midian, né, que se localizava ali próximo à península do Sinai. Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, obviamente, né, e Midian foi o quarto filho de Abraão com Quetura. Né? Logo após a morte de Sara, passou um tempo, Abraão casou novamente e Abraão teve com Quetura 6 filhos. Midian era um deles. Dos 6 filhos que Quetura, né, no caso ali, teve com Abraão, né, Midian é o único cujos descendentes, né, no caso os midianitas, são bem identificados. O restante, os outros provavelmente se misturaram com os vários descendentes de Ismael, Ló, Esaú e foram formando aí os atuais povos árabes. Abraão os enviou para a terra oriental, né, com presentes para iniciarem suas próprias tribos, né, longe de Isaac, que é o filho da promessa, né. Midian também é a região geográfica onde Moisés morou quando fugiu do Egito. Foi lá que ele se casou com Zípora, né, que cuidou dos rebanhos e também cuidou ali, ele junto com Zípora, cuidou dos rebanhos do seu sogro, o Jetro. Os israelitas encontraram-se com os midianitas quando vagavam pelo deserto e eles se enfrentaram e Israel quase os destruiu completamente. A história com os midianitas ela é de longa data e infelizmente com mais pontos desagradáveis do que agradáveis. Tá? Existia inimizade entre essas nações e agora a maré tinha mudado. Agora era Israel que estava debaixo da opressão de Midian. E a situação era crítica a ponto de Gideão estar escondido malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Durante um longo tempo a situação estava dessa forma, Midian oprimindo Israel. Mas a história estava para mudar. Olha só o que diz o texto lá em Juízes capítulo 6, verso 11 e verso 12. Amém. Vamos lá? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias-rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. E no verso 12 diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante, né? Como eu falei, a situação era crítica, tinha que fazer as coisas escondidas. E aparece um anjo do Senhor e já expõe a situação de Gideão, né? Expõe algo que vem incentivar Gideão. Ou, né? O Senhor esteja contigo, homem valente. Agora é interessante que Gideão não percebeu que era o anjo do Senhor ainda, tá? E olha como foi a resposta dele no versículo 13. Lê para nós, pastor. Vamos lá, verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha, gente, né, até aquele momento Gideão não tinha percebido, né, no caso ali, que quem estava falando com ele era o anjo do Senhor, né? Ele pensou que era alguém que estava simplesmente expondo, né, a situação ali, e ele apresenta, né, a sua não vou falar queixa, ele apresenta o seu desabafo, né? Do ponto de vista de Gideão, Deus tinha falhado com o seu povo. Que outra razão poderia haver para os israelitas estarem debaixo da opressão que estavam passando? Que outra explicação poderia haver, né, para o fato de Gideão ter que malhar o trigo de uma forma tão vergonhosa e precisar esconder o cereal dos seus opressores? Obviamente, Gideão pensava o seguinte: o Senhor nos abandonou. Para Gideão, Deus estava em falta para com o seu povo. Nesse aspecto, ele é bem parecido com a gente, né? Quando enfrentamos águas profundas, quando enfrentamos situações difíceis, horríveis, muitas vezes culpamos a Deus, achando que de alguma forma Ele nos deixou na mão
ou não cumpriu a sua promessa de jamais nos abandonar. O interessante é que ficaríamos surpresos com a rapidez com que mudaríamos de ideia se pudéssemos ver as circunstâncias em que nos encontramos debaixo do ponto de vista de Deus, gente. Olha, um pouco antes, ainda no capítulo 6 de Juízes, Deus ele revelou por que Israel sofria tanto e por que os midianitas pilhavam as suas colheitas. Lê para nós aí o versículo 1 do capítulo 6, pastor. Juízes 6:1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos medianitas. Então Deus não tinha falhado com o seu povo, gente. O povo é que tinha pecado e se afastado de Deus e estava sofrendo as consequências dessas escolhas, né, dessas circunstâncias. Gideão tinha interpretado mal a situação em que estava vivendo, né? Como nós fazemos muitas vezes, né? Embora às vezes possa parecer que Deus nos abandonou, gente, a realidade é muito diferente. Às vezes nós sofremos por causa do pecado, né? Outras vezes Deus usa a circunstância para nos proteger ou até mesmo nos dar um testemunho para que possamos glorificá-lo. E não importa qual seja a situação, precisamos olhar além das aparências e nos lembrar de que Deus nunca abandona os que são seus, né? Ele nunca é injusto. O anjo do Senhor identificou Gideão como um homem valente, né? Como nós lemos no texto aí. Será que o homem destemido, corajoso, valente, malharia a sua colheita num tanque de prensar uvas, ao invés de num terreno aberto, como tradicionalmente se faz? O ato de malhar o trigo numa peneira, gente, serve para separar o quê? O grão da palha. E em um terreno aberto, né, o vento sopra as cascas para longe, enquanto os grãos caem no chão. Em um tanque de prensar uvas seria totalmente impróprio para essa atividade. Mas mesmo ali, Deus veio ao encontro de Gideão. E mesmo Gideão permanecendo em sua autopiedade, o Senhor insiste com ele. Versículo 14, pastora, lê para nós. Vamos lá, Juízes 6:14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha só, gente, que coisa interessante, né? O Senhor disse ao seu servo escolhido para ir e libertar Israel na luta contra o seu inimigo. Ele também lhe deu a chave para cumprir essa tarefa. Não sou eu quem o está enviando? Gente, o próprio Senhor tinha comissionado Gideão. Se somos filhos de Deus, gente, pela fé, Ele também nos comissionou e ordenou que fizéssemos certas coisas. O Senhor muitas vezes escolhe um servo relutante como Gideão. Do mesmo modo como escolheu Moisés, da mesma forma como Moisés havia feito antes dele. Gideão tentou ali rejeitar a orientação de Deus para a sua vida, mas Deus insistiu, porque era através dele que as coisas iam mudar. Quantas vezes, gente, nós temos aí um comportamento tão semelhante, né, ao de Gideão e ao de Moisés, como foi aqui falado? Por exemplo, sabemos que existe alguma necessidade específica na nossa igreja, mas nos sentimos inadequados para tal tarefa. Precisamos reavaliar os nossos recursos e nos lembrar de que Deus nos deu dons espirituais para o seu serviço. A resposta de Gideão foi mais clara, né? Ele entendeu ali que alguma coisa, né? Que aquela pessoa que estava falando com ele não era qualquer um. Ele entendeu que era realmente algo vindo de Deus. Mas ele coloca a sua relutância. Verso 15, pastora, por favor. Amém. Juízes 6:15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. É interessante, gente, observar que Gideão, a partir daqui, reconhece que quem está falando com ele não é uma pessoa qualquer. Ele, Senhor, ele já não expõe o seu desabafo, ele expõe já a sua postura, né? E a murmuração, né, o que ele expôs no primeiro contato, é mudado em justificativas, né? Eu não tenho condições, eu não tenho recursos, a minha família é menor da tribo de Manassés, eu sou o menor da minha família, etc, etc, etc. Mas o Senhor reitera, olha o que ele diz aí no verso 16. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Isso faz com que Gideão repense sobre a
possibilidade, né, sobre essa oferta, sobre essa proposta. Faz com que ele reavalie os seus recursos, apesar de tudo estar em oposição, né? Um valente escondido dentro de um tanque de prensar uvas, a família ser a menor da tribo de Manassés, Gideão ser o menor dentro da sua família, e ele começa ali a ter uma postura diferente, né? Ele começa a ver que, apesar da oposição, ele começa a ver que se é Deus que está comissionando, se é Deus que está encaminhando, as coisas podem mudar, independente da situação. E apesar dessas garantias, Gideão ainda estava inseguro, né? Começou a repensar nas possibilidades, mas ainda estava inseguro, né? Então Gideão pediu um sinal ao Senhor. Verso 17, pastor. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Olha que interessante. Aliás, Gideão, né, o que eu falei, a gente se assemelha muito com Gideão, porque esse não é só o primeiro sinal que ele pede, né? Ao longo da caminhada ele vai pedindo vários sinais e Deus vai se expondo a ele, vai trazendo realmente a direção, né? E aqui ele pediu, né? Gideão pediu ao seu visitante que esperasse enquanto ele preparava um sacrifício e o colocava diante dele. Isso deve ter levado algum tempo, né? Porque já que ele tinha que preparar o cabrito, cozinhar, assar os pães sem fermento, eu acredito que foi um tempo de reflexão sobre tudo o que estava acontecendo, né? Que estava se passando com Gideão. E quando a sua oferta estava pronta, Gideão trouxe e apresentou ao anjo do Senhor, como diz no verso 21. Lê para nós, pastor. Amém. Verso 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Foi então, gente, que Gideão finalmente percebeu que tinha estado na santa presença do Deus Todo-Poderoso. E no verso 22 ele exclama. Lê para nós aí. Amém. Verso 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Assim, gente, como Gideão, nós muitas vezes não confiamos no chamado de Deus para a nossa vida. Mas se Deus tem uma missão para você, então pode confiar que Ele lhe dará tudo o que for necessário para possibilitar-lhe seguir essas instruções. Porém, Deus deixa bem claro que a vitória pertencia somente a Ele. Somente Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o que aconteceu, né? Depois de várias experiências, nós conhecemos um pouco a história de Gideão, não vou aqui me alongar quanto a isso, mas olha que coisa interessante, quando Deus ele coloca as condições, ele apresenta os recursos, mas ele deixa bem claro que quem está vencendo a batalha é o próprio Deus, né? Então o que aconteceu? Deus reduziu o tamanho do exército que estava com Gideão, porque depois dessas experiências e tantas outras ali, Gideão conseguiu regimentar um exército de 32 mil homens, né? Só que desses 32 mil, Deus reduziu para 300. E assim Gideão e o seu inacreditável grupo de 300 homens aniquilaram guerreiros que eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os camelos do exército do inimigo. E Gideão libertou como Deus tinha prometido a todo Israel. E é nesse aspecto que nós queremos aqui orar. Como disse, nós não vamos nos estender muito na história de Gideão, porque nós temos aí o conhecimento, né, do que Deus fez com ele, né, através dele e através dos seus 300 homens. Mas esse princípio, esse contato, na verdade, eu acho fundamental, porque foi a partir daí que Gideão foi dando passos de fé, foi acreditando, né? É lógico, ele fez também outras provas, tem aquela história lá do pedaço de lã lá sobre a relva e aquela coisa toda, né? E outras experiências, ele teve que, né, ouvir talvez de um midianita para poder, no caso, né, realmente se encher com mais convicção, enfim. Mas tudo isso aí, na verdade, mostra a humanidade de Gideão, que é muito parecida com a nossa. O importante que eu quero que nós venhamos entender é que nós precisamos vencer a paralisia. E o primeiro contato, né, que é esse início de história de Gideão que nós aqui acompanhamos, é aonde se deu o início para vencer essa paralisia.
E muitas vezes nós ficamos ali, né? Ficamos esperando arrumar os 300 homens, precisamos arrumar isso, aquilo, outro. Nós olhamos a história de Gideão e realmente ele é fantástica nesse aspecto, mas é no contato. E eu creio muito que Deus está falando com você nesse momento. Que Deus está levando você, mesmo com as suas incertezas, mesmo com a sua insegurança, mesmo com os seus medos, Deus está dizendo para você: levanta-te, homem valente, levanta-te, mulher valente. Está comissionando você a sair, a vencer a paralisia. E tem que ter um início, tem que ter um começo, tem que haver realmente algo que possa despertar isso. Não espere ter um exército de 32 mil ou de 300 homens. Não espere as situações estarem favoráveis. Se coloque à disposição de Deus. O Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, que auxiliou Gideão e os seus homens há mais de 3.000 anos atrás, gente, é o mesmo Deus que hoje sustenta, protege, defende e capacita aqueles que o servem. Deus não mudou, gente, e nem jamais mudará. Precisamos nos lembrar de que a perspectiva de Deus é a perspectiva certa. E a melhor maneira de vencer a paralisia espiritual é manter os nossos olhos firmes, fixos nele, e correr a carreira que está diante de nós. A história de Gideão é sempre inspiradora, gente, pois ela fala de alguém como nós. Pessoas que têm os seus medos, as suas limitações, as suas dúvidas. Eu não sei o que levou Deus, gente, a escolher Gideão, né? Nós não temos um relato claro acerca disso. Não sei se Deus olhou o coração dele, não faço ideia, né? Não sei o que levou Deus a escolher Gideão para ser um dos libertadores do seu povo. Como também não sabemos porque Deus nos escolhe. Vamos olhar, realmente estamos sem qualquer condições, não temos recursos, nada, não somos nada diante de Deus praticamente. Só sabemos que quando isso ocorre, quando Ele nos escolhe, é para um propósito muito maior do que possamos imaginar. E que teremos todos, gente, todos os recursos necessários. Embora muitas vezes esses recursos não sejam convencionais, viu? Né? O curioso é isso, gente, né? Nós podemos observar que o que Gideão tinha não era nada convencional. De 32 mil caiu para 300 homens, para enfrentar 120 mil inimigos. As armas, se você for ler, dar continuidade na história de Gideão, eram estranhas. Eram vasos, tochas, gritos, né? Então, quer dizer, Deus nos dá os recursos, embora muitas vezes esses recursos não sejam convencionais. Mas teremos todos os recursos para cumprir o nosso chamado. E a lição maior, gente, é a vitória sobre a paralisia. Foram 7 anos de paralisia debaixo do jugo dos midianitas. E precisou apenas um homem, uma pessoa, mesmo sem recursos, mesmo sendo o menos importante entre os da sua época, mas que se disponibilizou nas mãos de Deus, que se dispôs a obedecer para que a paralisia fosse vencida e a transformação de uma geração fosse realizada. Você pode ser essa pessoa. Basta você estar nas mãos de Deus. Vamos orar para que isso ocorra. Talvez você não venha trazer uma salvação a nível nacional, como foi de Gideão, mas trazendo a salvação para aqueles que são da sua casa, trazendo bom ânimo para aqueles que estão próximos a você, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Você só precisa vencer a paralisia, você só precisa vencer aquilo que está impossibilitando das coisas boas acontecerem, de Deus agir. Ele só precisou de uma pessoa. E essa pessoa nas mãos dele, nas mãos de Deus, foi suficiente para mudar uma história. Ele só precisa de você, para que a história da sua casa, da sua família, a história da sua vida seja totalmente transformada e, consequentemente, a história de tantas outras pessoas. Então, se coloque nas mãos de Deus. Vença a paralisia espiritual, o desânimo, enfim, tudo aquilo, né? As condições, né? Muitas vezes nós estamos aí impossibilitados. Vençamos essa paralisia e que Deus possa realmente nos encaminhar e nos tornar vencedores. Amém? É sobre isso que nós vamos orar, para que nós possamos ter ali a inspiração de Deus e nessa inspiração venhamos vencer essa paralisia. Amém? Oremos, estejamos aí buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Confie em Deus, entregue ao Senhor, como o pastor falou.
né? Muitas vezes Deus está procurando alguém, né, que se levante para ser usado como um canal de bênção, como instrumento nas mãos dele. Gideão não acreditou, ele se achava incapaz, né, sem preparo, sem condições nenhuma para ouvir o chamado de Deus. Mas Deus mostrou para ele que Deus estava com ele. Essa foi a diferença. Deus estava com Gideão, por isso ele poderia ir à frente e vencer. E assim é com cada um de nós. Temos os nossos medos, as nossas limitações, as nossas inseguranças. Mas se Deus estiver conosco, com certeza nós vamos vencer. Amém? Amém. Então confie em Deus. Deixe Deus usar a sua vida. Amém. Não se sinta o menor da sua casa, como o Gideão disse, né? Nós não nos sentimos o menor, o menos capacitado. Não pense assim. Apenas saiba que se Deus estiver com você, você vai vencer. Amém? E Deus pode usar você para abençoar a sua casa, a sua família, lugares, situações que você nem imagina. Então, se você pode, dê a mão para alguém, feche teus olhos, entrega teu coração ao Senhor. Amém. Entrega a tua vida a Deus. Peça para que o Senhor fale com você, como Ele falou com Gideão, que Deus te fortaleça nesse momento. Amém? Pai amado, nós adoramos o Teu nome. Jesus. Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Não sabemos nem o porquê, como nós sabemos, como o Teu servo falou, porque o Senhor chamou Gideão, escondido, se sentindo o menor de todos, mas o Senhor o escolheu. E hoje o Senhor tem nos escolhido, como nós lemos lá no começo, lá na carta de Pedro. É verdade. Que o Senhor nos fez, ó Pai, um povo exclusivo do Senhor, uma Aleluia. nação santa, sacerdócio real. O Senhor nos chamou e nos capacitou de forma sobrenatural. É verdade, meu Deus. Mas muitas vezes nós ainda não estamos vendo isso, nós estamos acreditando nisso. Pedimos a Deus, perdoa a nossa pouca fé, perdoa, Pai, a nossa incredulidade. Misericórdia. E que nós venhamos confiar no Senhor. Amém, Que Senhor. nós venhamos, ó Pai, entregar nosso coração ao Senhor. E saber que se o Senhor estiver conosco, nada vai nos deter, É verdade. nada vai nos impedir, ó Pai, de conquistar, de vencer. Nada vai, ó Pai, estar nos barrando. Não importa a paralisia, não importa o tamanho da situação. Quando o Senhor é conosco, ó Pai, o Senhor nos dá a vitória. Amém. Pai. Possamos confiar nisso. Glórias a Ti. Essa seja a nossa confiança. Amém, meu Deus. No Seu poder, na Sua grandeza. Aleluia. E principalmente no Seu amor para Glórias a conosco. Ti. Pai, abençoe as famílias, abençoe as vidas que estão ouvindo esse culto, participando desse momento. Em nome de Jesus. Que cada um se sinta agora fortalecido pelo Senhor. Aleluia. Cada vida agora se sinta renovada pelo Senhor, acreditando que o Senhor é o Deus que vai junto, que acompanha, que trabalha, Aleluia. que dá força para vencer. Abençoe, Pai, cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe grandemente. Confia no Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né? Que realmente você possa vencer a paralisia, né? Como nós dissemos aqui, não nos adentramos na história toda de Gideão. É uma história maravilhosa, vale a pena você dar sequência à leitura aí do capítulo 6 e seguindo adiante, né? Mas a coisa começou quando ele acreditou que havia a possibilidade, não importando o que estava ao seu redor. Ele venceu a paralisia. E uma coisa importante que nos ajuda a vencer essa paralisia é o fato de que a nossa visão é muito limitada, mas Deus está vendo o quadro todo. Então confia nele. Amém? Deus possa estar nos abençoando. Como nós falamos no começo desse culto, hoje é o Dia das Mães, então nós preparamos uma homenagem. Já vimos anunciando essa homenagem para as mamães, né? E fica essa homenagem, né? Mamãe, né? Fique atenta, mais atenta ainda, que essa homenagem foi feita de maneira muito singela, muito simples, mas foi feita com muito carinho, viu? Né? Nós corremos atrás aí, procuramos realmente fazer o melhor, tá? Então fica essa homenagem para você, mamãe, fique atenta aí e receba, né, essa homenagem com todo o carinho que a Igreja Evangélica Água Viva faz para você, mamãe, neste dia tão especial. Deus abençoe. Por tudo que se fez, por tudo que tu és, mamãe, quero te agradecer. Me deu a luz da vida, que é plano do Senhor. Com carinho me dedicas teu amor. Levou-me em teus braços, ensinou-me a falar e a dar os meus primeiros passos. Quero
agradecer e expressar o meu amor e dizer que ser mãe é ter valor. Ser mãe é fonte ligada ao céu, projeto tão real de um sonho que aconteceu. Ser mãe é honrar a criação, é na vida a inspiração do sonho de Deus. Ser mãe é plano celestial. Te amo, mãezinha, você é especial. Por tudo que se fez, por tudo que tu és, mamãe, quero te agradecer. Me deu a luz da vida, que é plano do Senhor. Com carinho me dedicas teu amor. Levou-me em teus braços, ensinou-me a falar e a dar os meus primeiros passos. Quero te agradecer e expressar o meu amor e dizer que ser mãe é ter valor. Ser mãe é ponte ligada ao céu, projeto tão real de um sonho que aconteceu. Ser mãe é honrar a criação, é na vida a inspiração do sonho de Deus. Ser mãe é plano celestial. Te amo, mãezinha, você é especial. Por tudo que se fez, por tudo que tu és, mamãe, quero te agradecer. Me deu a luz da vida, que é plano do Senhor. Com carinho me dedicas teu amor. Levou-me em teus braços, ensinou-me a falar e a dar os teus primeiros passos. Quero te agradecer e expressar o meu amor e dizer que ser mãe é ter valor. Ser mãe é fonte ligada ao céu, projeto tão real de um sonho que aconteceu. Ser
da inspiração, do sonho de Deus ser mãe, é plano celestial. Te amo, mamãezinha, você é especial. Te amo, mamãezinha, você é especial. Te amo, mamãezinha, você é especial. Parabéns, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Então tá aí, né? Essa homenagem bonita aí, o Silmar e a Loide. Muito obrigado, Silmar. Muito obrigado, Loide, pela disposição. Eles se dispuseram, né? Tentamos fazer da melhor maneira possível aí para que essa mensagem alcançasse o coração das mamães, né? E nós queremos aqui orar pelas mamães. Queremos pedir que aí Deus venha abençoar a cada mamãe aí, em nome do Senhor Jesus. Então eu peço que você aí, né, que está do lado de uma mamãe, você pegue na mão dela aí, ó, né? E acompanhe essa oração em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos muito agradecidos, ó Pai, pelas mamães. Ó Pai, o amor delas chega muito perto ao Teu amor para conosco. Visite-as, ó Pai amado, fortaleça-as, ó Pai, dê a elas, ó Pai, condições, dê a elas recursos, ó Pai, mesmo diante, ó Pai amado, ó Deus, das dificuldades, das lutas, ó Pai, das batalhas, o Senhor, ó Pai amado, seja força na vida delas. As abençoe, as dirija, esteja com elas, ó Pai amado Deus, fortalecendo. Dê a elas, ó Pai, sabedoria, ó Pai, de como conduzir, ó Pai amado Deus, essa tarefa, ó Pai, essa missão tão maravilhosa que é ser mãe. As abençoe com a sua presença. Dirija a elas, ó Pai amado, não somente nesse dia, que é ali, ó Pai, separado, ó Deus, para homenageá-las, mas em todo o tempo esteja o Senhor com elas. Em todo o tempo esteja o Senhor abençoando cada uma delas. É a nossa oração, o nosso pedido, mas acima de tudo o nosso agradecimento por cada mamãe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá aí, não tá aí, né? Homenagem carinhosa para as mamães, que Deus abençoe cada uma delas. E nós estamos aí caminhando para encerrar a nossa reunião, né? Lembrando que quarta-feira tem o Cantinho da Garotada e temos aí o Desafio da Tia Michele. É isso aí. Aí criançada, chama o papai e a mamãe para te ajudar, pega lá na Bíblia e veja um personagem da Bíblia que o nome dele comece com a letra do seu nome, né? Começa com o seu nome, pega lá um personagem da Bíblia, grava um vídeo rapidinho e manda no WhatsApp da igreja, manda esse vídeo para nós. Isso. Nós vamos compartilhar na próxima quarta-feira, no horário do Cantinho da Garotada. Então tá aí. A criançada que ainda não fez tem uma boa oportunidade de fazer agora, né? Sim. Lembrando, mais uma vez, se você for gravar o vídeo, celular deitado, tá? Não coloca ele em pé não, coloca ele deitado, fica mais fácil pra gente poder editar, pra gente poder trabalhar com eles, tá ok? E conto com a criançada que ainda não participou a participar. Então, papai e mamãe, incentiva seus filhos aí, tá certo? A participar desse momento gostoso aí do Cantinho da Garotada, quarta-feira que vem, a partir das 7h30 da noite, tá ok? E ainda temos aí, né, mais um ponto interessante, né? Tem essa bonita Bíblia aqui, a pastora vai estar falando. Hoje né? nós divulgamos, né, nas redes sociais da Igreja Água Viva que nós vamos sortear uma Bíblia para uma mãe. Então você que mandou um oi lá no WhatsApp da Igreja Água Viva, nós vamos responder daqui a pouquinho quem que ganhou, tá bom? Não vou falar agora não, eu começo de surpresa mais um pouquinho, né? Espera acabar o Dia das Mães. Deixa eu acabar, tá bom? Deixa eu terminar, até meia-noite é Dia das É Mães, o Dia das Mães, Então exatamente. meia-noite eu vou divulgar quem ganhou essa Bíblia linda. Lá no grupo, lá pra você lá lá no WhatsApp da igreja, tá aqui Isso, no WhatsApp. esse número aqui, ó. Ainda dá tempo, não dá, pastor? Acho que dá tempo. Então sim. faz assim, ó. Manda um oizinho. Manda aqui, ó. Vou deixar até a meia-noite para que todas as mães possam participar. Você que é mamãe, vê aqui o WhatsApp da igreja, manda uma mensagem dizendo assim: eu amo a palavra do Senhor. E vai Manda o concorrer. seu nome e você vai concorrer a essa Bíblia aqui ainda hoje. Quem E sabe? aí nós vamos depois divulgar no mesmo WhatsApp quem ganhou. Tá bom? Amém, tá Que Deus certo. abençoe a mamãe que vai ganhar e Com vai ler certeza, a palavra do Senhor. né? Não pense que você fique, né? Vou colocar agora, não vou ter chance. Sim. Paulo Deus diz que os últimos serão os primeiros. Eu não sorteei ainda por causa disso. Aí, tá né? certo? Fiquei esperando um pouquinho. Até meia-noite dá tempo de mandar um oi no WhatsApp da igreja. Por isso que eu não sorteei. E aí, então tá tá bom? certo, ok? Foi sorteado, a gente coloca aí no WhatsApp também quem foi a mamãe vencedora, tá certo? Só isso, pastor? Só. Então tá bom. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser derramadas sobre cada um de nós,
não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Entre lá no WhatsApp, faça aí a sua inscriçãozinha ali, tá ok? Né? Deus sua abençoe. participação. Beijo, mamães. E uma linda semana. Mais uma vez, parabéns às mamães. E uma linda semana abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau.